Bem-vindos a mais um Floripa em Foco especial Pilates. Hoje você vai conhecer e aprender um pouco sobre Pilates com a nossa convidada especial, a Lauzimar Sokol, que é profissional de educação física, professora na Academia Evolução. Tudo bem, Lauzi? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, telespectadores. Isso. É um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre Pilates. Você é profissional de quê? Formada em quê, Lauzi? Eu sou formada em Educação Física e pós-graduada em Prevenção e Reabilitação Física. Prevenção e reabilitação. O que aumenta um pouco a intervenção. Formada aqui na UFSC, Lauzi? Na UDESC, no Cefid, Coqueiros. Isso, uma gaúcha que veio estudar e se apaixonou e ficou. Com certeza. E você já entrou em contato com o Pilates no início da sua carreira ou isso é recente? Não, eu conheci Pilates, foi através da Leona, em aproximadamente no ano 2000, há 11 anos atrás. E eu disse, uau, que é isso? Porque eu já vinha praticando atividade física de outras maneiras e era professora de ginástica, alongamento. E me identifiquei muito com o método, foi assim, tipo uma paixão pelo Pilates, método mesmo. Né? E aqui no Brasil é relativamente novo, mas ele é já antigo, né? Esse aqui é o livro, inclusive, do moço que desenvolveu. Isso. Como é que surgiu isso? Joseph Humbert Pilates. Pilates é o sobrenome dele. Nasceu na Alemanha em 1880. Então, e faleceu em 1967. Bom. Na verdade, ele faleceu com 87 anos, com plena saúde. Sim, e ele era da área de educação física, é isso? Na verdade, ele era um autodidata. Ele não tem especificamente uma formação acadêmica, mas ele estudou yoga, estudou as atividades físicas do Ocidente e do Oriente e mesclou a vantagem do alongamento, da flexibilidade, do relaxamento, da respiração do yoga com a força física do Ocidente, da musculação, fisiculturismo. E saiu um trabalho bem bacana, o resultado é muito bom. E esse cara que está na capa é um modelo ou é o Joseph mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo? É ele mesmo. Tinha até a capinha do livro, olha só, é um atleta, um modelo? Ele tem um... E veja bem, Silvio, desculpa. Gilberto é o outro grandão de voz grossa. Ok. Mas fica em casa, pode trocar tudo. Não, imagina que é isso, Silvio, desculpa. Não. Ele foi uma criança que sofreu febre reumática, asma, raquitismo. Seria aquela criança que você não imaginaria que ia viver muito tempo. E ele começou fazendo mergulho, natação, e ele descobriu por si mesmo que respirando fundo ele conseguia superar as próprias limitações físicas e mentais. Porque o Pilates tem isso, não é só físico, é mental também. É mental. Né? Ele é digamos que uma atividade física e mental. Exige muita concentração, os princípios são muito inteligentes. Quais são os princípios do Pilates? Então, primeiro explicando o que seria princípios. Por exemplo, eu vou educar uma criança para que essa criança, para que esse ser humano seja feliz. Então, quais os princípios que eu vou usar? Honestidade, educação, então tudo isso vai fazer com que eu consiga chegar ao objetivo de criar um ser pleno, saudável, feliz. Né? Isso. E o Pilates também, com princípios. E o Pilates também, a gente seguindo, Pilates Evolução segue 8 princípios e começa pelo relaxamento. A gente tem algumas imagens a respeito de princípios? Então vai largando o Fê para a gente ir comentando em cima. São 8 princípios, Lauzi? Isso. Está ali, 8. Então, começa com o relaxamento. Relaxamento. Isso, o relaxamento ele é a base. Você não pode fazer uma atividade física se você passa o dia tenso, se você chegar na academia com tensão. Pensando nas contas, isso, ali é outro momento. Exatamente, é um relaxamento físico e mental. Você tem que se desligar de tudo, como se você saiu do seu dia e vai para um mini spa, um spa urbano. Você chegar lá, vai ser dedicado 10 a 15 minutos no início da aula para você dissolver, relaxar e reduzir todas as tensões. Quanto dura uma aula de Pilates? 50, 55 minutos. E os 10, 15 primeiros para relaxamento? Para o relaxamento. Quando você consegue relaxar
fisicamente todas essas tensões que normalmente se acumulam, como se você passasse o dia segurando o mundo. As responsabilidades nas exatamente. Costas, né? Aí você também vai ter um relaxamento mental, é uma coisa casada. Integral, casada, exatamente. Holística, dá para dizer. Também. E aí você consegue, agora eu vou passar para o segundo princípio, que é a concentração. Aí o alinhamento, a respiração é fundamental. Respirar. Né? Nós temos também o princípio da coordenação, do equilíbrio. Né? E esse equilíbrio, diga-se de passagem, que é o que está faltando no mundo também. Ele parte para uma parte, se eu equilibro o meu físico, eu equilibro também minhas emoções, minhas ações, né? E a gente costuma dizer que quem respira fundo pode, de repente, evitar de falar uma bobagem, ofender alguém, ou né, porque você está nervoso, né, você vai fazer alguma coisa no impulso. Aí você respira fundo e daqui a pouco você, poxa, eu acho que eu vou... Você consegue controlar melhor as suas ações, as suas atitudes. Acho que eu vou tomar outra atitude. Exatamente. Né? Então essa postura, ela não é só uma postura física, ela acaba sendo uma postura mental. Que legal, que legal. Muito interessante. Trabalhar em conjunto. Muito inteligente o método. Concentração, equilíbrio. Equilíbrio, coordenação, finalizando, que eu já falei no início, né? E fluência, né? Nada é feito com impulso, é tudo tranquilo. Eu respiro, eu penso, eu mentalizo o que eu vou fazer, aí eu faço. Né? Na verdade, e finaliza com a resistência. Quando a gente consegue, todos esses princípios, eles se desenvolvem de uma maneira harmônica, no final você consegue ter uma resistência maior. Física, fôlego. Né? Às vezes eu preciso correr, eu preciso fazer uma aula de jump, e faz tempo que eu não faço aula de jump, mas eu sei como eu devo respirar, eu sei como eu devo me posicionar, e eu vou fazer uma aula de jump tranquilamente. Lauzi, quer dizer que a gente pode dizer que a gente respira mal, então, habitualmente no dia a dia respira-se mal. Quando você começa a praticar Pilates, aí um tempo você percebe que você não tem uma boa postura e não tem uma boa respiração, infelizmente. E Pilates ajuda a regularizar, potencializar a respiração. Otimiza muito. Otimiza. A tua própria, se fizer aqueles testes que existem de resistência física, do volume de oxigênio que você inspira, vai dar resultado. Já teve alguns alunos que fizeram e a capacidade cardiovascular aumenta, melhora. Tem ganhos musculares, é impressionante. Nossa, só coisas boas. No início, eu confesso que eu dizia, possível. Eu li aquela lista de benefícios e eu dizia, muita coisa. Possível que só 2 vezes por semana eu vou ter esses resultados. E depois, com o tempo, eu fui percebendo que realmente esses resultados acontecem. 2 sessões por semana é o indicado? Pode ser mais? Pode ser 3. Eu tenho alunos que gostam tanto que fazem 3. Embora Joseph Pilates dizia que nós devemos fazer contrologia todos os dias. Contrologia? É isso. O que seria isso? Contrologia era o nome que o Pilates dava para o método. Ou seja, ele não dizia, o meu método é Pilates. Como se eu dissesse, meu método é Lauzi. Sim. Né? Depois alguém homenageou ele botando Pilates. E depois que ele faleceu, né, por uma comemoração, por uma homenagem, as pessoas chamam de Pilates, mas seria contrologia, que é controle sobre sua mente e sobre seu corpo, sobre seus movimentos, sobre suas atitudes. Deve juntar um pouco da yoga, que nem você mesma falou, ele juntou Oriente e Sim, Ocidente. ele tem estudou um pouco de yoga. Então tem alguns movimentos, exercícios clássicos que lembram yoga. Aí você diz, mas esse exercício tem no yoga. Sim. Aí legal, você tem legal. Temos fotografias, você nos trouxe fotografias desenvolvendo exercícios. Trouxe algumas fotografias que foram tiradas na praia de Jurerê, na nossa linda praia de Jurerê. Bem ambientado, né? E foi num dia muito bonito de sol. Isso. Ali, ó. Isso aí, ó. Essa aí é você, né? Isso. E as fotos essa sequência de fotos revela, na verdade, um movimento. Que movimento é esse, segurando a bola no alto? Isso ali é uma hiperextensão. Que normalmente as pessoas costumam estar caídas ou inclinadas sobre o computador. Sim. Né?
Então há uma dificuldade muito grande na elevação dos braços. E aí é um espaccato com hiperextensão. Isso é muito difícil. Espaccato? É essa extensão de perna, né, esse alongamento anteroposterior. Antes de Pilates eu fazia o espaccato me segurando. Depois de Pilates eu soltando. faço, né, tipo o Van Damme, sabe? Que ele tem uma foto que ele está assim, fazendo espaccato sobre duas cadeiras, né? Ah, sim. Eu não Aqui sabia que era também espaccato. é um outro exercício que a Deise Freitas, grande fotógrafa, essa e é amiga, você fotografada ela pela foi Deise. fazendo, foi batendo rapidamente com uma máquina. Então a gente vê a sequência Você vai do abaixando, movimento. Ficou abaixando. bem bonito. Eu gostei do efeito do pano no vento, viu, Isso, Lauzi? isso também foi uma ideia que a gente teve no momento para mostrar que a gente tem que segurar o mundo assim, com essa leveza. Ah, olha que interessante. Repete isso E para tinha um segurar vento, o mundo. né? É segurar a o maneira mundo da com gente leveza. levar a vida, com mais leveza e não com tanto peso, né? E você falou aí que dói as costas. Bioenergeticamente tem o pessoal que diz que nos ombros a gente acumula as dores das responsabilidades, né? No pescoço, a tentativa de manter a cabeça em pé, manter a cabeça no lugar. Você quer mentalmente segurar essa postura, sustentar essa postura, mas você não tem um músculo preparado, condicionado para tal. Então, quem sustenta o peso da cabeça acaba sendo, infelizmente, seus tendões. E aonde vem tanta tendinite, tanta alerta, tanto dor, tantos problemas, né? E esse espelho físico tem o correspondente mental, né? Se o físico está assim, o mental está Acredito assim muito também, nisso. né? Inclusive, não sei se você já teve a oportunidade de ver ou conhecer o Nuno Cobra, que foi o treinador físico do nosso Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ele já escreveu um livro sobre isso e é bem interessante como há uma ponte. Ou seja, nós não somos só físico ou só mente, nós somos um ser integral, multidisciplinar. E a prática de Pilates nos comprova isso de uma maneira muito eficiente e eficaz. Que legal, que legal. Esse daí que já está quase no final do exercício, como é que é? É um Spartacus? É também um espaccato com um trabalho de cintura lateral, né, que é onde a gente ajuda a dar uma diminuída nessas gorduras que vão se acumulando no dia a dia, nos lugares onde nós não costumamos trabalhar, né? Legal. Como é que estamos de tempo aí, Fê? Vamos fazer um intervalinho para descansar desses exercícios todos? À vontade. E a gente já volta aí para continuar esse bate-papo com a Lauzimar Sokol, que é profissional de educação física e pós-graduada em Prevenção e Reabilitação Física. Isso. E é sócia. Você fundou a Academia Evolução e agora tem 2 sócios? Foi. Olha. E a academia nasceu em 1º de 9 de 87? Sim, ela vai fazer dia 1º agora 24 anos. 24 aninhos. É uma vida, né? Ou uma vida e meia, quase 2, viu? E a gente tem uns alunos nesse período conosco e... De 24 anos? Tem. Nossa, deve ser muito bom lá então. É uma família, né? Nós família. costumamos dizer que é uma família. A gente tem aqui também o caderno de declarações de amor. Depois a gente vai falar um pouco Declarações de amor é bom. dos alunos, né? E tem aluno aqui desde 1900 e... Bom, você acabou de falar 87. Deve ser muito bom. Lauzimar Sokol, logo, daqui a pouco, depois do intervalo, de volta aqui na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.